são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, as nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que o Senhor nos concede mais uma vez podermos expressar e também transmitir também uma porção da palavra de Deus aos corações dos amados irmãos. A saudade é muito grande de revê-los, mas acreditamos em Deus, esperamos no Senhor que em breve estaremos juntos, congregando numa comunhão coletiva com toda a igreja, com toda a irmandade. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos, convidar os irmãos aqui para nós lermos um texto que está baseado em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, bem conhecido pelos cristãos, pela Igreja do Senhor, onde nós podemos ver que Jesus ele traz grandes ensinamentos que está inserido no capítulo 5 até o capítulo de número 7, conhecido como Sermão do Monte. E hoje nós vamos dar uma sequência às bem-aventuranças, né?
baseado em Mateus capítulo 5 e o versículo 5. Você pode conferir na sua Bíblia aí, onde Jesus ele cita essa terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vale salientar que as primeiras bem-aventuranças aqui, a primeira e a segunda, bem-aventurados os humildes de espírito, em outra tradução diz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E na sequência, a segunda bem-aventurança é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nós podemos entender que as duas primeiras bem-aventuranças, elas estão relacionadas mais do nosso relacionamento com Deus, né? Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem as suas limitações, reconhecem que dependem do Senhor, que não pode viver uma vida de autossuficiência, que reconhece, né, os seus próprios pecados, os seus próprios erros. E ao mesmo tempo também a segunda bem-aventurança fala também bem-aventurados que choram, são aqueles que lamentam os seus próprios erros também, os seus próprios pecados, são aqueles que choram as suas próprias misérias, né? As suas fraquezas, os seus deslizes. E é tão importante a humildade, o reconhecimento, como somos frágeis, como somos dependentes do Senhor e como somos carentes do perdão e da graça de Deus. Mas a terceira bem-aventurança que vamos abordar nesta noite, ela tem a ver, ela fala muito com relação tanto ao nosso relacionamento para com Deus, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, mas também essa bem-aventurança também, ela também fala também do nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Precisamos entender que precisamos manter a mansidão, um relacionamento de mansidão, de intimidade com Deus, mas também precisamos também ser manso com todos aqueles que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo disse lá no livro de Romanos, se possível, tende paz com todos. Então nós precisamos viver essa mansidão, nós precisamos vivenciar. Então esse Sermão do Monte, ele nos traz um grande ensinamento. A palavra bem-aventurança, né? Bem-aventurança, essa palavra bem-aventurados, né? A bem-aventurança significa felizes, afortunados, supremamente alegre, uma pessoa completamente na sua plenitude, na sua totalidade, uma pessoa muito feliz, uma pessoa abençoada. Então é isso que Jesus estava dizendo. Jesus vai ali para aquele monte, Jesus está ali num monte, numas campinas, num lugar reservado, naquela época de opressão, onde o Império Romano oprimia e ali afligia o povo de Deus, os judeus, os israelitas. Mas Jesus começa a dizer, olha, vocês são felizes, vocês bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mesmo vocês sendo oprimidos, mesmo vocês sejam afligidos pelo Império Romano, mas vocês são mansos, vocês são felizes, vocês são abençoados, porque vocês têm mantido essa firmeza e essa mansidão diante dessas aflições que vocês têm enfrentado. Então, nós podemos entender aqui que o Sermão do Monte, que ele é conhecido, ele se estende do capítulo 5 até o capítulo de número 7, né? E aí nós podemos entender e encontrar nesses capítulos, do capítulo 5 ao capítulo 7, né, vários ensinamentos. Ela contém, do capítulo 5 até o capítulo de número 7, contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todo cristão deve nortear, né, a sua vida e a sua fé. Então, capítulo 5, 6 e 7, existem várias recomendações, vários princípios que fundamentais, né, que nós possamos praticá-los e vivenciar. Para nós viver uma vida cristã, um verdadeiro cristianismo, nós precisamos nos basearmos nesses fundamentos, nesses princípios que estão inseridos no Sermão do Monte,
que inicia no capítulo 5 e vai até o capítulo de número 7. Queridos irmãos, hoje nós vamos abordarmos um pouco sobre essa terceira bem-aventurança que fala acerca dos mansos. E interessante que a palavra manso, no seu adjetivo grego, no seu original, a palavra manso significa gentil ou gentileza, moderado, submisso, atencioso, aquele que exerce autocontrole, é um fruto que é produzido em nós pelo Espírito Santo, a mansidão. Essa qualidade que é gerada em nós, é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade, essa graça que o Espírito Santo produz em nós, essa capacidade de sermos mansos. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que é manso, ela é uma pessoa que tem um autocontrole. É uma pessoa que, mesmo diante, é uma pessoa que mantém a serenidade e a brandura, sem alterações, quando nos deparamos com situações irritantes, situações perturbadoras ou desagradáveis. A pessoa que tem essa virtude, esse fruto, que é um fruto do Espírito Santo na sua vida, ela age de uma forma diferente, mesmo diante das situações conturbadas, mesmo diante das situações muitas vezes desagradáveis, mas ela age diferente. Por quê? Porque existe um autocontrole na sua vida, existe o domínio próprio, existe esse fruto chamado mansidão, que lhe dá serenidade, que lhe dá domínio, autocontrole. E você, somente a graça de Deus na nossa vida é que nós podemos agir dessa forma. Nós possamos a cada dia, irmãos, estar orando e assim aprendendo com Jesus. Ele diz: aprende de mim porque sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso maior exemplo. Então, queridos irmãos, essa terceira bem-aventurança, ela fala sobre mansidão, que manifesta nosso relacionamento para com Deus e também para com o nosso próximo e ao nosso semelhante. Nós vivemos num mundo de violência, um mundo onde as pessoas, muitas pessoas dizem: eu tenho o pavio curto, qualquer coisa está se explodindo, está agindo de uma forma irritante, as pessoas andam num estresse, as pessoas andam muitas vezes transmitindo, muitas vezes respirando, muitas vezes vingança, ira, mas que o cristão ser manso é andar na contramão dos valores que o mundo está aí propagando. Os valores de Cristo os valores diferentes dos valores do mundo. Então há uma inversão de valores. E nós vamos aprender aqui nessa noite alguns conceitos que são equivocados em relação a ser manso. Algumas pessoas acham que a pessoa manso é alguém que já nasceu naturalmente. E na verdade, ninguém nasce, então ninguém nasce manso, mas Deus nos molda e nos faz manso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos aprender aqui que a pessoa pode ser até calmo, tranquilo, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa manso. Só precisa muitas vezes você tocar no calo dela ou falar alguma coisa que não venha agradar. Essa pessoa ela vai de repente, ela vai se expressar e se manifestar à tona que realmente, aparentemente, aquela pessoa que demonstrava mansidão, na verdade, ela por dentro tem um vulcão ali à tona que está a qualquer momento pode explodir. Então veja que a pessoa mansa é aquela pessoa que, mesmo sendo às vezes agredida com palavras, mesmo sendo muitas vezes provocada por alguém, mas ela tem o autocontrole. Ser manso é dominar primeiro aqui dentro, para depois dominar lá fora. Então o verdadeiro manso não é a pessoa, alguém pode pensar que uma pessoa que é manso é porque fulano é manso, fulano é isso e aquilo, e achar que a pessoa é um Zé Mané, é um Zé Ninguém. Não. Manso é uma pessoa firme, é uma pessoa corajosa. Nós vamos ver muitos personagens na Bíblia, personagens bíblicos, que eram pessoas
que mesmo sendo pessoas mansas, mas que manteram os seus princípios, manteram a sua fé firme e que não recuaram e não negaram o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, somente aqueles que reconhecem que nada merece diante de Deus e choram os seus próprios pecados, pode ser manso. Louvado seja Deus, né? Diante de Deus e também diante dos homens. Volto a dizer mais uma vez, é um motivo ser manso, é realmente algo que vem, que é gerado dentro de nós, no nosso interior. Às vezes até a aparência nossa ou de alguém, aparentemente você pode pensar que aquela pessoa é mansa, por ser uma pessoa calma, por ser uma pessoa pacata, mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja manso. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, então, ninguém é manso por natureza, mas Deus nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus, trabalha no nosso caráter, trabalha no nosso interior e nos molda e nos faz verdadeiros cidadãos dos céus e nos faz verdadeiramente, não é, homens mansos e que venha transmitir também mansidão àqueles que estão à sua volta. Outro conceito também errôneo de ser manso, algumas pessoas acham que ser manso também é ser tímido, é ser mole ou covarde, de forma alguma, né? Ser tímido, a pessoa pode até ser tímido, mole ou covarde, mas isso não quer dizer que essa pessoa seja manso, né? Porque as pessoas mansas tiveram coragem de se posicionarem. Nós vamos estudar na palavra de Deus e vamos ver vários personagens bíblicos que eles manteram firmeza contra o erro e o pecado, mesmo sendo pessoas mansas, mas que não omitiram a sua fé, não foram omissos, não foram covardes, não foram negligentes, mas foram pessoas corajosas para defender o nome de Cristo e do Evangelho, né, da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quantos não enfrentaram açoite? Quantos não enfrentaram prisões? Quantos não enfrentaram até mesmo a morte? Foram mortos, sendo pessoas mansas, sim, né? Foram como por exemplo, o exemplo de Estevão. Estevão, o diácono Estevão, era um homem que pregou o Evangelho, se posicionou ali diante dos judeus, ali no livro de Atos, ali, falou em Cristo Jesus, trouxe todo aquele contexto, fez com que lembrasse ali os israelitas, a igreja primitiva, sobre a trajetória do povo de Israel. Ele pregou a palavra de Deus, ele anunciou o Evangelho, e por conta disso ele foi o quê? Martirizado, ele foi morto. Ele não foi covarde, ele foi um homem manso, mas foi um manso defendendo o Evangelho e os princípios e a sua fé que ele acreditava. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, ser manso, né, não é ser tímido, não é ser covarde, não é ser mole, mas pelo contrário, o manso, ele continua mantendo as suas convicções, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que se posiciona e mantém uma firmeza de fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é apenas controle emocional também. As pessoas acham que ser manso é ter uma aparência diante dos homens. Mas muitas vezes você pode até demonstrar diante dos homens uma aparência que é manso, mas diante dos olhos de Deus, ninguém engana, né? Às vezes está ali, transmite uma calma, uma tranquilidade, mas o coração está cheio de rapina. É como os fariseus. Jesus, aqueles fariseus que demonstravam, não é, aquela santidade, que demonstrava muitas vezes aquela caridade toda, aquele amor, mas o seu coração estava cheio. Jesus chamou de sepulcro caiado. Eles começaram a invejar a Cristo, começaram a desejar o mal e começaram até a planejar a morte do Salvador Jesus. Então, muitas vezes, aquilo que aparentemente parece ser calmo ou manso, é só aparência, né? Então, Jesus, aqui está o exemplo, que nós possamos termos cuidado, que nós vivemos num mundo, né? Muitas vezes
não é apenas controle emocional externo. Não fala, às vezes a pessoa não fala mal, mas o coração está cheio de maldade. A pessoa muitas vezes não deseja o mal. A pessoa muitas vezes não faz o mal, mas muitas vezes quando o seu próximo ou o seu inimigo se dá mal, ele fica alegre com a derrota, né, e a destruição do seu próximo. Então veja só, é interessante. Os fariseus eram assim, desse tipo. Mas afinal, o que significa ser manso, né? Nós vamos entender. Jesus ele fez uma declaração maravilhosa em Mateus 11 e o versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele não apenas disse que era manso, ele não apenas falou que era manso. Amados irmãos, Jesus falou, né? Realmente, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele não apenas demonstrou essa mansidão através de palavras, né? Apenas falando, mas através das suas atitudes e através das suas ações, realmente Jesus provou na prática que ele era realmente manso e humilde de coração. Mas afinal, o que é que significa ser manso? Em primeiro lugar, uma pessoa mansa é aquela que não reivindica os seus próprios direitos. A pessoa mansa, ela abre mão dos seus direitos, mesmo estando com razão, mesmo tendo direito, ela não faz questão, ela abre mão, ela perde, né? Ela renuncia o seu próprio direito. Nós podemos lembrar um exemplo lá no Antigo Testamento. Abraão, nosso pai da fé, ele estava ali juntamente com Ló, e a Bíblia diz que Deus começou a abençoar de uma forma poderosamente. Abraão começou a prosperar e Ló também. E de repente os rebanhos pastoreavam ali os pastores de Ló, e os pastores também, aqueles servos de Abraão também. E houve uma contenda ali, houve uma rixa, uma intriga. E Abraão, tomando conhecimento, ele tomou partida, tomou iniciativa e procurou ali Ló. Disse: olha, não é bom que nós estejamos dessa forma, né? Eu não quero viver assim, dessa forma, com intriga, com rixa, com contenda. Então vamos fazer o seguinte: essa terra aqui, eu quero dar o direito a você, eu quero dar essa oportunidade de você escolher, né? Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Melhor dizendo, Abraão naquele momento ali, ele abre mão das suas prerrogativas, ele abre mão dos seus direitos. Abraão, ele dá um exemplo de mansidão. Abraão era manso e diz que através daquela atitude ali, Abraão derrubou toda a parede de separação, dando um exemplo assim de mansidão e de reconciliação. Então Abraão é esse exemplo de mansidão para todos nós. Nós viemos também tomar esse exemplo do nosso patriarca Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei-me agora de um testemunho que há muitos anos atrás eu trabalhava ali no Tribunal Regional Eleitoral, no cartório eleitoral, e eu nunca me esqueci desse fato que aconteceu. Certa feita nós estávamos ali no trabalho, no cartório, muita gente para ser atendida ali, para tirar o título de eleitor, e de repente chegou um irmão, que eu não vou citar o nome aqui. Ele chegou ali, procurou por uma colega minha de trabalho, e ali eu disse: ela está aqui. Ela saiu, começaram a conversar ali no corredor, uma fila de pessoas, e de repente aquele irmão, na verdade, ele veio se retratar, veio pedir desculpa porque o seu sobrinho tinha brigado com o filho daquela colega minha. E de repente, aquela colega minha, ela começou a discutir com aquele irmão, e começou a dizer um monte de coisa e chamou a atenção das pessoas. Ela disse coisa, esculhambou mesmo e fez o maior
ao rei, chamou a atenção mesmo das pessoas que estavam ali presentes, e aquele irmão simplesmente só disse assim: Deus te abençoe, viu? Perdoe o meu sobrinho. E ele disse: olha, vai embora que eu não queria você nem aqui. E disse tanta coisa que eu não vou nem citar os palavrões que ela falou. E as pessoas ficaram ali, todo mundo depois elogiando a atitude, né, daquele irmão, porque ele não revidou, ele abriu mão, né, ele não se defendeu, ele não falou nada, simplesmente ele disse que Deus o abençoasse ela e abençoasse também o seu filho. E assim simplesmente ele se retirou. Então aquele exemplo ali para mim foi um exemplo de mansidão, foi um exemplo de moderação, de a pessoa ser gentil, mesmo sendo afrontado, mesmo tendo o direito de responder, mas ele abriu mão dos seus direitos. Que nós possamos aprender, irmãos. Muitas vezes tem irmãos que dizem: mas eu sou crente, mas o meu pavê é curto. Qualquer coisinha comigo é assim. Não é assim. A gente muitas vezes tem que perder para depois ganhar. Para nós podermos obter a salvação hoje, para nós recebermos essa graça de Deus, foi necessário que Jesus ele entregasse a sua vida, ele se entregasse, ele abrisse mão dos seus próprios direitos. Cristo é esse exemplo, né? Ele se entregou, ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, ele se entregou, tomou forma de homem, né? Deixou a sua glória, deixou a sua majestade e tomou forma humana, né? Se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de virtude, e entregou a sua própria vida. Ele tinha todo o direito de dizer: Pai, olha, eu renuncio esse plano, a esse projeto que o Senhor tem. Morrer pelos pecadores, morrer por essas pessoas aí que vivem aí egocêntricas, egoístas, gananciosas, avarentas, essas pessoas violentas, mas não, né? Eu desisto, mas não. Jesus, ele abriu mão das suas prerrogativas, ele abriu mão dos seus direitos e ele se entregou, né, naquela cruz em prol da nossa redenção. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, uma pessoa mansa é aquela pessoa que não reivindica os seus próprios direitos. Jesus é esse exemplo. Louvado seja Deus, né? E também o apóstolo Paulo também estava preso na prisão de Roma. Filipenses, a carta aos Filipenses e a carta da alegria. Paulo tinha todo motivo para reclamar. Então a gente aprende que ser manso é ser alegre, mesmo diante das adversidades. E Paulo, ele transmite alegria, gozo. Ele disse que aprendeu. Filipenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala para nós, traz uma grande lição, que isso serve de lição para nós e de edificação espiritual. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele diz assim: o louvado seja Deus, o versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele chega a dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele mesmo sendo um prisioneiro do Senhor, por pregar o Evangelho, estava ali enfrentando cadeias, prisões. Mas Paulo, em momento algum, ele vem murmurar, ele vem se lastimar, ele vem reivindicar os seus direitos, de forma alguma. Ele glorifica a Deus, ele louva ao Senhor e se regozija, não é? Porque sabendo que mesmo estando preso, o Evangelho de Cristo tem sido proclamado e anunciado. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, uma pessoa mansa não se inflama facilmente. Interessante isso. E nós podemos ver o exemplo de Moisés. Lá em Números, no capítulo 12, o versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso entre todos os homens da terra. E Moisés enfrentou afronta. Moisés muitas vezes foi afrontado. Até sua irmã Miriam e Arão começaram a murmurar e a falar mal de Moisés e a criticá-lo, a sua liderança, a sentir inveja do seu ministério. Mas Moisés permaneceu manso. Uma pessoa mansa não se inflama facilmente. Oh, glória a Deus! Que Deus nos dê essa graça, que o Espírito Santo produza em nós esse fruto chamado mansidão, que nós possamos manter a calma, não é? Controlar os nossos ânimos, mesmo diante de afrontas,
talvez mesmo diante de uma ameaça ou diante de uma perseguição, de uma situação irritante que venha provocar a nós, mas que nós possamos nos conter, que o Espírito Santo produza em nós mansidão e que verdadeiramente nós sejamos mansos. E alguém olhe para nós e dizer, realmente o Espírito de Deus habita naquela irmã, o Espírito Santo habita naquele irmão e o nome do Senhor ser glorificado. Então, nós vamos aprender com Moisés. Davi também foi um homem que foi muito perseguido. Davi, quando ele começou a ter vitória naquelas batalhas, Saul começou a crescer os olhos e a invejá-lo. E Saul chegou a um ponto de querer matá-lo, planejou a sua morte. É por isso que no Salmo de número 38, e o versículo 12 e o 13, Davi diz assim, armam ciladas contra mim, os que tramam tirar a minha vida, procura me fazer o mal. Mas o que é que Davi diz? Mas eu, como surdo, não ouço, igual o mudo, não abro a minha boca. Louvado seja Deus. Então Davi, ele nos dá esse conselho de sabedoria. Ele diz que nem como um surdo não ouço. Ouço o quê? Aquelas afrontas, aquelas ameaças. E qual o mudo, não abro a boca. Igual o mudo, não abro a boca. Então, que sabedoria que Davi transmite para nós aqui. Um exemplo de mansidão, um exemplo de moderação, um exemplo de brandura, né? Serenidade. Que nós possamos pedir ao Senhor que cada dia nós possamos agir dessa forma. Mesmo que alguém venha nos afrontar, mesmo que o mundo venha nos afrontar. Porque ser cristão é andar na contramão dos valores do mundo. Os valores do mundo aí é o mundo que pode tudo, né? É os valores liberais, é os valores do materialista, né? Consumista. Você só vale o que você tem, né? Você só vale o que você tem. Mas não, Deus nos valoriza por aquilo que nós somos. E o que Deus mais valoriza é o nosso caráter, é a nossa comunhão com Ele. Louvado seja Deus. Eu nunca me esqueço de um testemunho do pastor Josué Gonçalves, aquele homem que é uma autoridade para falar sobre família, é uma sumidade, aquele homem é uma bênção, é um instrumento de Deus. E ele conta que um dia ele estava atrasado para ir para o culto de oração, ele saiu em alta velocidade no seu veículo e de repente ele se deparou com um rapaz entregador de pizza que ia na sua moto e por pouco ele tirou um fino muito grande ali e deu um susto muito grande naquele motoboy. E quando chegou na frente no semáforo que ele parou, aquele motoboy, aquele trabalhador, entregador de pizza, se aproximou dele do carro e bateu com força ali no seu retrovisor e começou a xingar o pastor Josué Gonçalves. Chamou ele de irresponsável, disse, você quase me mata, você quer me matar, você é assassino, e começou a criticar e dizer tanta coisa, e chamou tanto nome, amaldiçoando o pastor Josué. Tomara que você vire esse carro, tomara que você morra. E o pastor José baixou o retrovisor, o vidro, e disse, Deus te abençoe, me perdoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua moto, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua mãe, Deus abençoe o seu pai. Aí quando o pastor Josué falou daquela forma, quebrou aquela pessoa. Aquela pessoa, ela se quebrou todinha. Por quê? Porque ela esperava uma reação à mesma altura. Quer dizer, o pastor Josué Gonçalves não revidou. Então uma pessoa mansa não se inflama facilmente. Em terceiro lugar, uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Não dá a mesma moeda. É o exemplo que nós acabamos de ver do pastor Josué Gonçalves, né? Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Jesus disse em Mateus 5:43, assim os antigos fizeram assim, amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. Aí o versículo 44, Jesus nos dá um novo ensinamento. Eu, porém, vos ensino o contrário, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus nos ensina a fazer o bem, aqueles que muitas vezes nos fazem o mal, nos querem fazer o mal, a gente recompensar não dando a mesma moeda, não revindando mal com mal.
Então Jesus é esse exemplo. Quando ele fala as 7 frases da cruz, quando ele está ali pregado na cruz do Calvário, Jesus pronunciou 7 frases ali. Ele falou 7 palavras da cruz. E a primeira palavra que Jesus menciona é em Lucas 23:34. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus, ele não revidou. Jesus não pediu, rogou ao Pai. Ele faz uma oração que pedindo assim, suplicando em prol daqueles seus inimigos, daqueles que tinham lhe açoitado, que tinham ali lhe injuriado, ali pregado na cruz. Mas Jesus roga ao Pai que Deus o perdoe. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus não suplicou para que Deus pesasse a mão, para que Deus ferisse ou o matassem. Não, de forma alguma. Então, uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Quem não se lembra quando Jesus ali no Evangelho de João, precisamente no capítulo 13, a Bíblia fala que Jesus ali lava os pés, lava pés dos apóstolos, e Jesus, interessante, que ele se cinge de uma toalha, e ali a Bíblia diz que Jesus se inclina, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos apóstolos, de cada um dos apóstolos. Agora, meus amados irmãos, imagina aqui comigo, Jesus começa a lavar os pés de Pedro, de João, né, Bartolomeu, Tiago, né, daqui a pouco Filipe, daqui a pouco Jesus se depara com os pés de quem? Judas Iscariotes. E Jesus, da mesma forma que ele lavou os pés, né, de Filipe, de Bartolomeu, de Tiago, de João, de Pedro, ele lava também os pés de Judas. É como se Jesus ali naquele momento se inclinasse e dissesse: olha, Judas, eu sei que você vai me vender por 30 moedas de prata. Eu sei que você vai me apunhalar pelas costas, mas eu continuo te amando. Eu te perdoo, Judas, né? E eu te dou uma nova oportunidade. Então Jesus estava pronto para perdoar Judas se ele se arrependesse, porque ele não se arrependeu. Então Jesus é um exemplo de uma pessoa mansa que recompensa o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Então, meus amados irmãos, Jesus, ele é um exemplo para todos nós. Eu me lembro que um certo dia nós convidamos ali os Gideões para ir até o meu trabalho. Nessa época eu trabalhava na Guarda Municipal. Nós tivemos o privilégio de conhecer alguns Gideões e eles foram entregar um Novo Testamento lá, aquela corporação. E eu nunca me esqueço desse testemunho, que um dos Gideões contou que há alguns anos, algumas décadas atrás, havia uma briga muito grande ali na cidade denominada Exu. Havia uma rixa entre duas famílias e ali havia muita morte. Havia muita morte de ambas as partes. E um dia, um dos cabeças, do chefe daquela família, chamou seu filho e mandou ele se armar. E ele pegou uma 12 e munição e disse: olha, vá para tal estrada e bote emboscada em fulano de tal. Eu quero que você o mate. Mas ele contando aquele testemunho, os Gideões tinham entrado ali na cidade denominada Exu e fizeram a distribuição da palavra de Deus, do Novo Testamento. Aquele rapaz, cumprindo a ordem de seu pai, antes dele pegar a espingarda ali, aquela arma, e também o bornar com a munição, ele colocou o Novo Testamento dentro daquele bornar, que ele tinha recebido dos Gideões que passaram na sua casa e distribuíram gratuitamente. E ele foi para aquela estrada e ali ele se preparou para matar aquela determinada pessoa. Mas aquela pessoa que ele estava ali naquela emboscada para matá-lo, ela demorou a passar. Passou alguns tempos, algumas horas, e ele foi procurar alguma coisa para o tempo passar mais rápido. E ele lembrou-se que tinha trazido o Novo Testamento e começou a ler. E quando ele leu em Romanos, no capítulo de número 12, a partir do versículo 17, que ali diz que nós não devemos pagar o mal com mal, não é? Aí está escrito ali: a ninguém torneis mal por mal. E no verso 21 diz que vence o mal com o bem. E no versículo 18 e 19 diz que a vingança pertence a Deus. Quando ele leu essa parte, o Espírito Santo tocou no seu coração. E ele se conscientizou que nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do próximo. E ele entendeu que é Deus que vinga as nossas causas. É Deus que julga aqueles que muitas vezes nos maltratam e nos fazem o mal. Então, simplesmente, ele pegou a sua arma, o seu bornar, a sua munição e voltou para casa. Quando chegou em casa, o seu pai disse: e aí? Você executou fulano e tal? Não, pai. Por que não fez isso? Primeiro, porque ele não passou. E segundo, porque eu li na palavra de Deus aqui que a vingança pertence a Deus. Então, veja, uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem.
Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Por que devemos ser mansos? Porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso mestre, né? Ele disse, aprende de mim, porque sou manso e humilde de coração. As palavras dos seus inimigos, de Jesus, foram mais amargas que o fel que lhe deram na cruz. Mas as palavras do Mestre Jesus foram mais doces do que o mel. Foram palavras de amor, de perdão e de salvação. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, existe uma recompensa quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Há uma herança, há uma recompensa para aqueles que são mansos, não é? Manso no falar, quem é manso perdoa, quem é manso faz o bem, quem é manso não deseja o mal ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é manso, né, dá o exemplo de Cristo Jesus. Existe uma recompensa e uma herança para os mansos. Eles desfrutarão da terra restaurada e habitarão no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 3. Eu já estou concluindo a minha fala. Vamos ver essa passagem aqui, que a Bíblia fala que há uma herança, que há uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Oh, glória a Deus! Então, queridos irmãos, eles desfrutarão da terra, os mansos desfrutarão da terra restaurada e habitarão no novo céu e na nova terra. E reinará com Cristo sobre a terra. O manso não apenas herdará a terra, mas também herdará o céu. Amém, meus amados irmãos? Eu quero concluir a minha fala dizendo o seguinte, uma recomendação que o apóstolo Paulo ele deixa para seu filho na fé Timóteo, que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 24, que diz a seguinte palavra. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que sejamos mansos, né, no nosso relacionamento com Deus,